Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito, aí é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é só olhar para o secretário aqui, né? Secretário Alex tem corpo de modelo, cara de modelo, barba de modelo, né? E alguns aqui no púlpito são modelos, a gente só não sabe do que. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 3. Tem um barulho estranho aqui no púlpito, o pessoal do som. Vê o que está acontecendo, se tem algum microfone aberto, se é guitarra, se é instrumentos. Isso nos ajude, tá bom? Toda vez que eu pego no microfone, entra um espírito estranho, né? Eu quero aqui cumprimentar o pastor Antônio Moura, amigo de longa data, a pastora Andréia, cantora. Deus abençoe vocês. Quero aqui mandar um abraço para o meu grande amigo André do Prato. Vocês devem conhecer ele aqui. Nós estamos juntos num sonho, numa empreitada. Quem não conhece aqui dentro, lá fora, vai conhecer. Cumprimentar o pastor Fábio Cruz, um filhão que saiu lá do norte, agora já está em Goiânia, daqui a pouco está em São Paulo, né? Deus te abençoe, viu? Ao meu grande filhão Brito. Que tênis é esse, hein, Brito? Eu nunca vi esses pregador novo, eu vou te contar, né? Eu estava falando com o Moro, né? Molecada agora usa umas calças apertadas, uns tênis esquisitos, né? Ai, Jesus. Mas moderno é isso aí. A gente que é velho, nós dois que somos velhos, só tem eu e o senhor aqui, temos que nos adaptar. Atos capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos mais uma vez. E nós pedimos ao Senhor que o céu fique baixinho aqui nesta noite. Porque antes que eu comece a revelar os seus segredos, eu quero lhe fazer 2 pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque este lugar com a sua glória. E que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem aqui de Suzano. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. E o segundo pedido, Deus, é que nesta noite, ou o céu desça aqui em Suzano, ou o Senhor leve Suzano até o céu, mas não nos deixe sozinhos neste lugar. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Quero cumprimentar aqui também meu amigo Sullivan, que me deu um presente aqui. Obrigado, viu? Ele me deu uma foto 22. Deus foi bom comigo.
Tem pessoas que o tempo deixa ela feia, né? Comigo, não que eu fiquei bonito, mas o tempo me deixou menos feio, né? Em Boston, né, nos Estados Unidos da América. Aqui era o templo de Somerville, que ficava na Washington Street 85. Do you understand me, man? Nem falar comigo mais, mas não tem problema, né? Graças a Deus. Queridos, eu vou pedir aqui para que os irmãos desliguem o som do celular. Tem um que já tocou aqui em cima umas 3 vezes, e é um barulho esquisito, né? Então, se os irmãos puderem desligar o barulho do celular, eu agradeço. E vou fazer mais um pedido. O espaço está bem tomado. Muita gente andando aqui dentro. Tem muita gente batendo papo, passeando, conversando. E aqui não é lugar disso. Então, se os irmãos puderem encontrar um lugarzinho para sentar, eu vou agradecer muito, tá? Se não quiserem ficar aqui dentro, não tem problema nenhum. É só ir ali fora, né? Lá fora tem churrasquinho de gato, tem guaraná, tem Coca-Cola. Agora, se ficar aqui dentro, vem adorar a Deus comigo, tá bom? Vou pedir para que os diáconos, onde estão os diáconos do Cimiso? Cadê os diáconos, os obreiros? Vocês podem me ajudar? Se vocês verem pessoas batendo papo, conversando, cheguem nelas, por favor, tá? Me ajude a trazer a adoração e a atenção somente ao Deus que fez os céus e a terra. Eu espero que ninguém entre aqui naquele banheiro enquanto eu estiver pregando, a não ser que seja uma diarreia, daquela que não tem Imosec que resolva, tá? Se a gente ver você entrando ali dentro, todo mundo vai saber que foi uma diarreia. Então nós sabemos, se for diarreia, pode sair correndo, mas fora diarreia, não entra ali dentro não. Tente entrar comigo no Santo dos Santos nessa noite. Eu cheguei aqui, pastor Moura, achei tão estranho, esse congresso já foi tão barulhento, tão cheio do Espírito Santo. Eu cheguei, os cantores cantando e o povo andando, o povo disperso. Isso aqui não é um teatro, aqui não é um show, isso aqui é uma casa de adoração ao Deus vivo. Estava entrando aqui na cidade, escutei uma barulheira, eu falei, será que é o congresso do Cimiso? E não era, é um show que está tendo ali, acho que é um rodeio, né? E lá as pessoas foram lá para ver cavalo, e aqui só tem ovelhas nesse lugar, né? E o Espírito do Senhor está sobre nós. Então, por favor, me ajude a transformar esse lugar numa casa de adoração. Olha como nós estamos ruins para adorar. Nós ouvimos um testemunho aqui de uma cura de câncer. Ficamos assim olhando, como se não fosse mais nada. Que Jesus nessa noite nos cure e nos converta, para que possamos entender que só vale a pena estar aqui, se for para estar ao redor do nome dele. Posso ouvir mais um glória a Deus da igreja daquele tamanho? Me acompanha aqui no teclado pastor Roberto Marinho, que eu sempre digo, né? Trabalhava nos Estados Unidos lá, Sullivan, com o Benny Hinn, para trabalhar com o Benny Hinn, né? Que ali atrás falou amém. Alguém dá um cascudo na cabeça dela por mim, em nome de Jesus. Os irmãos falam, não, pastor, o senhor não é ruim não, né? Aí os irmãos vêm e falam, amém. Amém não, está tudo errado. Mas vamos lá, pastor Roberto, mude a música para mim. Texto 5. Alguém do templo. Desde criança eu escuto essa pregação. Lembro do velho presbítero Olaide Gomes. E aí alguém pode até ter ficado frustrado, porque veio para um congresso de missões, um congresso de tanto de pregadores, pelo menos uns 78 pregadores. Haja cachê para você abençoar todo mundo. E eu fico que nós já ouvimos aqui nesse ambiente. Pastor Marco Feliz. Venho e leio Atos capítulo 3. Teve gente que ficou até frustrado na hora que eu estava lendo. Eu estava olhando, de gente fazendo assim, ó. Deixa eu te dar um recado. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Se a Bíblia não fosse o livro que é, nós não estaríamos aqui. 2000 anos de existência. Às vezes lendo o mesmo texto e os crentes continuam sendo abençoados, batizados com o Espírito Santo.
Então a palavra de Deus por si só, ela é viva e eficaz. De vez em quando, um texto da Bíblia salta aos olhos do pregador. O que difere o pregador de outro pregador é isso: o texto salta. Quando Deus quer trazer uma revelação nova, o texto brilha para nós. E dia desses, eu estava lendo o capítulo 3 de Atos, e não é que o texto brilhou para mim, não é que o Espírito Santo falou para mim: cava porque tem um tesouro aí. E eu cavei, e se eu conseguir transformar em palavras o que Deus contou ao meu coração, alguns crentes não voltarão para casa andando nessa noite, voltarão voando nas asas de um novo tempo. E se tem alguém que concorda comigo, dá mais um grito para empolgar o coração do veterano pregador. Maravilha. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, um dia muito especial para os judeus. Faziam 54 dias que Jesus Cristo havia morrido na cruz do Calvário. 54 dias antes deste episódio aqui, esses dois homens que estão entrando no templo, eles estavam no solapé de uma montanha, ou melhor, eles estavam assistindo à crucificação do Mestre Jesus. 54 dias antes desse episódio, eles viram Jesus com o corpo desfacelado na cruz. Eles viram o corpo do meu Salvador ser dilacerado por um chicote chamado azorrague, cheio de tiras, na ponta das tiras, osso de carne dos judeus. Deus, inimigos que Jesus os trouxe lá da terra de Babilônia e os curou do maior pecado que eles tinham, que era a se curvaram diante de ninguém, de Deus que fez os terra. Esperando que o judeu e o judeu não se curvava. Então os romanos, que eram mestres em criar métodos de tortura, inventaram o azorrague, um chicote que às vezes tinha 7 tiras de couro e às vezes 12 tiras de couro, dependendo do nível de erro que a pessoa havia cometido. Então quando a pessoa tomava uma chibatada, não era uma valia 7, ou às vezes valiam 12. Pergunte por quê? Porque depois de 10 chibatadas, que valeriam aí por 70 ou por 100 tiras de couro, ou 12 tiras de couro, na 10ª chibatada não havia corpo, estava aqui ereto, com vigor, perdia as forças, sua perna tombava, e quando ele tombava, a 10ª chibatada, o judeu, o romano que estava batendo na pessoa que estava sendo torturada, ele não dá ela pegava no pescoço, pegava no rosto, pegava nos olhos, nos supercílios. Nesse momento, o judeu não aguentava e gritava de dor. E aí os romanos entravam em erupção, sentiam prazer naquela tortura. Então foi neste episódio que os discípulos assistiram Jesus 54 dias antes. 54 dias antes, esse Pedro, que vai ser o protagonista da minha história, ele negou Jesus por 3 vezes na noite em que Jesus foi traído. Faltou em Pedro a coragem, a audácia, que sempre lhe sobrou quando Jesus estava fazendo um milagre. Sobrou audácia para Pedro ao se jogar em cima do mar e andar. Sobrou audácia a Pedro, ele negar os pés para que Jesus não lavasse. Sobrou audácia a Pedro naquela mesma noite, quando ele arrancou uma espada e deu na orelha do soldado do sumo sacerdote. Sobrou audácia para ele. Mas quando ele viu que o super-homem dele se entregou, quando ele viu que Jesus não fez nenhum ato mirabolante, Pedro se escondeu. Se escondeu e por 3 vezes naquela noite, seguindo Jesus de longe, ele negou o Salvador. Mas 54 dias depois, Pedro e João estão chegando no templo.
Eles eram acostumados a ir naquele templo todos os anos, porque todos os anos tinha lá em Israel a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa. E logo depois da festa da Páscoa e do Pentecoste, eles iam cultuar a Deus no santuário. E era natural que eles fossem e sempre sentassem no mesmo lugar, porque era todos os anos que eles faziam isso, não era só aquele ano, a festa era anual. Então Pedro e João, como eram sócios de uma embarcação de pesca, eles eram acostumados a ir sacrificar a Deus juntos, porque eles pegavam os frutos daquilo, da sua pescaria, convertiam em dinheiro e levavam a oferta no santuário exatamente nesse dia. Então eles eram acostumados a entrar no templo por aquela porta, e aquela porta tinha um nome, chamava-se Formosa. Qual era o nome da porta? Haviam várias portas ali, mas Pedro e João sempre entravam por aquela porta, porque ali perto tinha um lugar onde eles eram acostumados a sentar. Aí Pedro e João vão fazer a mesma coisa que eles fizeram o ano passado, o ano retrasado, outros anos atrás. Vão entrar pela mesma porta só para levar lá um sacrifício ou para adorar a Deus. E quem está sentado na porta? O mesmo paralítico do ano passado, o mesmo paralítico do ano retrasado. A Bíblia Sagrada diz no versículo seguinte, ao qual eu deveria ter lido e não li com os irmãos, que ele era muito conhecido em todo Israel. O paralítico era conhecido em Jerusalém. Por que ele era conhecido? Porque ali era o ponto dele esmolar. Quem conhece a história dos judeus sabe que nem todas as pessoas que tinham algum tipo de necessidade especial podiam pedir esmola em Israel. Só pedia esmola em Israel aqueles que receberam autorização da prefeitura. A prefeitura dava uma espécie de alvará, somente para alguns. Esses alguns é porque tinham uma família influente, eram amigos do prefeito, alguma coisa assim. Tem um cego na Bíblia muito famoso, o nome dele é Bartimeu. Qual o nome dele? Vocês lembram que quando Jesus chamou Bartimeu, a Bíblia diz que ele ficou em pé, pegou uma capa que estava no ombro dele e fez o quê? Jogou para onde? Jogou fora. Ele ficou doido. Ele tinha roupa sobrando? Será que estava frio, esquentou porque Jesus chamou ele jogou a capa fora? Não, aquela capa era um alvará, era o símbolo que a prefeitura havia dado a ele, para que ele pudesse pedir esmolas. Mas olha que cego, que enxergava mais que os outros. Quando ele ouviu falar que Jesus chamou ele, ele ficou em pé, pegou a capa e jogou fora. Era a maneira dele falar assim: não preciso mais do auxílio emergencial. Pegou aí, não preciso mais da Casa Verde e Amarela, não preciso mais de esmola, não preciso mais do apoio nem da prefeitura, porque agora o dono do mundo mandou me chamar, e se ele mandou me chamar é porque o milagre vai acontecer. Esse paralítico que está sentado na porta do templo chamada Formosa, ele era conhecido de todos, porque nas outras portas tinham outros paralíticos pedindo, tinham outros cegos pedindo, tinham outros leprosos que ficavam com a plaquinha aqui escrita imundo, para que ninguém chegasse perto deles, jogavam dinheiro a certa distância. E Pedro e João já conheciam aquele paralítico também. Amém até aqui? Aí Pedro vai chegando perto do paralítico, e o paralítico estende a mão e pede uma esmola, como ele pediu o ano passado, como ele pediu o ano retrasado. E como o ano passado, o ano retrasado, Pedro vai fazer três coisas: ou ele vai dar uma esmola, ou ele vai dar uma desculpa, falar que estava sem oferta, ou ele vai liberar uma bênção dizendo que o grande El Shaddai te abençoe. Amém e amém. E depois disso Pedro vai entrar para o templo. Era isso que tinha que acontecer. Mas aconteceu algo diferente. Pedro parou na frente do paralítico. Por favor, me ajude, estenda a mão para mim. Então sentado, você é o meu paralítico, e pede uma esmola. Me dê uma esmola. Pedro bateu a mão no bolso, não tinha nada. Olhou para João, João deve ter feito assim. Era para ele falar assim: não tenho nada, fica para a próxima, mas o ano que vem eu trago uma oferta para você. Entrar. Ou era para ele dizer assim: olha, está aqui 10 denários. Ou era para ele dizer: que o Deus de Israel te abençoe. Pode abaixar a mão. Aí Pedro não fez isso. Pedro parou na frente do rapaz. O rapaz está pedindo esmola, então o rapaz já está olhando para Pedro. Sim ou não? Você está conversando com ele, você pode me dar esmola? O rapaz estava olhando para Pedro. Aí Pedro fala isso aqui, ó: olha para nós. Mas ele já estava olhando. Eu disse que tinha uma coisa nova aqui. O rapaz está pedindo esmola, dá uma esmola. Pedro não tem, Pedro diz: olha para nós. Mas ele já está olhando para Pedro. Pedro estava tão diferente que ele não estava falando com o rapaz. As outras portas, estava gente entrando no culto.
Em todas as portas do templo estavam multidões entrando dentro da igreja. Pedro não estava falando com o rapaz. Pedro estava chamando a atenção de todo mundo que estava entrando, dizendo assim: olha para nós. Todo mundo que estava entrando parou e olhou para Pedro. O evangelista sábio, porque o rapaz já está olhando para Pedro, e Pedro diz: olha para nós. E Pedro começa: eu não tenho ouro. E está todo mundo olhando: eu não tenho prata, mas o que eu tenho. E todo mundo começa a olhar: o que é que ele tem? Ele tem um pedaço de pão? Não. Pedro não tem sacola. Ele vai tirar um sapato? Não. Ele vai tirar roupa? Não. O que é que ele tem? Aí Pedro diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno. Vou falar de novo: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. Amém até aqui? Sente aí, sente aí. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou. O paralítico não se moveu. O paralítico não saltou. Pedro olhou e disse: levanta e anda. E do jeito que estava o paralítico ficou. Mas Pedro não estava normal. Porque se Pedro tivesse normal, pastor Fábio, ele tinha saído correndo ali: acabou meu ministério. Porque uma coisa é você estar no culto e falar: tem 173 pessoas aqui com dor de cabeça, Jesus está curando todas elas. Você não tem como provar. Olha, Deus está me dizendo que alguém aqui vai receber. Não tem como provar. Agora você mira uma pessoa paralítica, você grita para ele olhar para você, mas na verdade você quer que todo mundo olhe. Tem centenas de testemunhas. Aí você diz: em nome de Jesus Cristo, levanta. E ele não levanta. Se fosse qualquer um de nós, tinha saído correndo. Acabou o ministério. Mas a Bíblia diz que Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. Você entendeu ou não? Pedro estava virado no giraia. Pedro não estava normal. E eu estou com meu corpo todo arrepiado, porque Jesus veio falando comigo dentro do carro: o que eu fiz com Pedro, quero fazer no Cimiso. O que eu fiz na vida do covarde Pedro, quero fazer na vida dos obreiros que vieram para esta festa, dos crentes que vieram para esta festa. Chega de pregar um evangelho só de fala. Está na hora de mostrarmos que o evangelho é o poder de Deus, que ainda opera com sinais, prodígios e maravilhas. Amém até aqui? Preste atenção. Quando Deus me mostrou isso na Bíblia, eu falei: meu Deus, o que aconteceu com Pedro? Porque depois da cura desse paralítico, o paralítico entrou dentro do templo saltando, andando e pulando e dando glória a Deus. Pedro e João foram chamados diante das autoridades que os prenderam naquela noite. Queriam uma explicação. Não conseguiram conter Pedro. A cidade ficou oriçada e veio todo mundo para a rua para saber de Pedro como é que ele tinha levantado o paralítico. Aí, ao invés de Pedro pegar um evangelho light, ao invés de Pedro pegar um evangelho assim: ó, venha como está e fique como veio, ao invés de Pedro vir e falar assim: olha, pode adorar Jesus agora de maneira bem zen, Pedro tirou um chicote de uns 15 metros e espancou o povo. Assassinos que mataram o varão Jesus. E ele desceu o evangelho todo, e Pedro discorreu a trajetória de Cristo. A multidão ficou em silêncio. Quando Pedro terminou de pregar, a Bíblia diz: quase 5.000 almas. Cinco mil almas, Brito. 5.000 almas se converteram. Não é ficar amigos do evangelho, não é simpatizantes da fé, não é aquelas pessoas que nos visitam, saem do culto e vai para qualquer outro tipo de lugar. Eu gosto ali porque a mensagem fala ao meu coraçãozinho. Não, a Bíblia diz que eles se converteram. Conversão é mudança de vida.
é mudança de rumo, é mudança de atitude, é mudança de conceito, é mudança de valor, é mudança de religião, é mudança de história. Uma única pregação, 5.000 almas. E eu li isso, eu falei: Senhor, o que aconteceu? O Senhor disse: volta no tempo e mapeia o trajeto do que aconteceu nesses 54 dias. E aí, desliga a bênção do celular, meu irmão, em nome de Jesus. Olha o que aconteceu 54 dias antes. Depois que Jesus morreu e Pedro entrou em depressão profunda, ele achou que o sonho dele, a história dele tinha acabado. Mas quando Jesus ressuscita, os 2 anjos que foram à tumba e gritaram com as mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Deixaram um recado particular para Pedro. E vocês sabem disso. Dos 4 evangelhos, um deles foi ditado pela boca do apóstolo São Pedro, que é o evangelho de Marcos. João Marcos nunca foi discípulo de Jesus, foi discípulo de Paulo. Paulo mandou ele embora. Aí, como Pedro e Paulo tinham uma rincha, tudo que Paulo fazia, Paulo fazia errado, Pedro ia lá e tentava desfazer para mostrar que ele era o cara. E aí Paulo mandou João Marcos embora, dizendo: esse moço não presta para andar comigo. Aí Pedro foi lá e adotou João Marcos, e João Marcos se tornou discípulo de Pedro. Aí Paulo, quando está para morrer, ele manda um recado, lá para Timóteo: Timóteo, quando vier me visitar nesse inverno, traga minha capa que ficou em Troades, e traga para mim João Marcos, porque hoje eu vejo que ele se tornou um grande homem de Deus. E ele se tornou porque teve Pedro como referência. Pedro está a 30 dias da sua morte. Ele chama João Marcos na prisão de Roma e diz: eu quero deixar um relato sobre a minha experiência com Jesus. João Marcos está do lado da frente da grade, Pedro atrás da grade, e João Marcos tem na mão papiro, nanquim e pena. E Pedro vai ditando as lembranças que ele tinha de Jesus, e João Marcos vai escrevendo. E sai o evangelho de Marcos. Tem um versículo no evangelho de Marcos que não tem em nenhum outro evangelho. Capítulo 16, versículo de número 7. Marque aí, capítulo 16, versículo de número 7 do evangelho de Marcos. Está escrito assim: que os anjos que vieram lá no dia da ressurreição falaram com as mulheres. Ao término do diálogo eles disseram assim: avisem aos discípulos e a Pedro que eu vou me encontrar com ele lá na Galileia. Vou falar de novo: avise aos discípulos e a Pedro em particular. Detalhe: Pedro não era nem o discípulo que Jesus mais amava. Jesus ressuscitou e não mandou recado para João, mandou para Pedro. Pergunte por quê? Quando as mulheres chegaram na casa, Pedro estava em depressão profunda num canto. Pedro tinha perdido toda a sua história, nem coragem de se matar como Judas teve, ele teve. Quando as mulheres chegaram e disseram: estivemos na tumba, a tumba está vazia, Jesus ressuscitou. Pedro deve ter tido uma crise de choro, de angústia, porque se ele ressuscitou, eu neguei o mestre, ele não presta para nada, ele não quer mais nada comigo. Aí as mulheres começaram a falar: mas os anjos mandaram um recado. Os anjos disseram: avise aos discípulos, o pacotão inteiro, mas para um fale no ouvido dele: avise a Pedro que a nossa história ainda não acabou, que quem viver verá, para ver o que vai acontecer. Eu já estou sentindo Jesus falando aqui conosco. Não foi para você que falaram que a sua história acabou, que o seu ministério acabou, que tudo acabou? Quem é o homem para botar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo a história? Deixa eu te perguntar de novo: quem é o homem, quem é o pastor, quem é a convenção, quem é o quarto membro da Trindade, quem é essa criatura que fica te ameaçando, dizendo: ou você faz o que eu mando ou eu acabo com você? Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Quem é que pode desconsagrar aquele que foi consagrado por Deus? O que a terra dá, a terra toma, mas o que o céu dá, a terra não toma jamais. Não pode tomar. Quando Pedro recebe esta revelação, Pedro sai correndo e é um daqueles que vai lá na tumba para ver que a tumba estava vazia. E dali em diante, por um período de 40 dias, Jesus aparece a cerca de 500 testemunhas. Ele não apareceu para essas testemunhas só para falar: gente, eu estou aqui, ressuscitei, estou indo embora. Não. Jesus apareceu para eles e marcou com eles um encontro.
o último encontro. Atos capítulo 1. De onde é que saiu aquela multidão? Estavam olhando para Jesus quando Jesus foi assunto ao céu. Como é que aquela multidão sabia que Jesus ia estar ali no meio do deserto? Jesus marcou um encontro com eles. Chamou eles, dia tal, horário tal, vão lá porque vai ser a minha despedida. Eu tenho minhas últimas palavras para dar para vocês. Os discípulos sabiam que tinham que se encontrar com Jesus, e essas 500 testemunhas também. Em Lucas 24:49, Jesus havia dado o endereço. Ficai em. Pergunta: por que Jerusalém? Me pergunte, 1, 2, 3. Eu falo isso porque eu já fui em Israel várias vezes. Alguém já foi em Israel aqui? Só uma irmã ali. Quem não foi e quer ir, eu vou profetizar agora, em nome de Jesus. Você vai pisar na Terra Santa e vai ouvir e vai ver tudo que eu estou falando aqui. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Quem vai na Terra Santa, olha para aquela terra e diz assim: é isso aqui? Porque a gente pensa que é uma coisa tão extraordinária. Você chega lá, Jerusalém é uma cidade tão clara, porque as pedras são claras, são brancas. A cidade toda é feita da mesma pedra. É igual às pedras do templo de Salomão. Agora imagine num lugar onde o sol, 2 da tarde, dá 54 graus na sombra. É impossível andar em Jerusalém sem os olhos arder. Aí você resolve beber água. A água de Jerusalém é saloba. Aí você resolve comer tudo com eles, é a base de pimenta, pimentão, especiarias, que a gente, é só quem é lá do norte que consegue comer aquela comida lá deles. Quem gosta de coentro, pimenta, só esse pessoal que se dá bem. A gente que é fraquinho aqui do sudeste, a gente só é acostumado a comer arroz, feijão, salada, ovo e bife. Você chega lá, você passa fome. Tudo naquele lugar é assim. Aí um dia eu estava andando por cima de Jerusalém, olhei aquela cidade e eu falei: por que Jerusalém? Nos anos de Jerusalém haviam cidades extremamente importantes e belas. Por que Jesus não diz: ficai na Fenícia? A Fenícia era a capital das embarcações e construções dos maiores navios. Lembrando que naquela época quem tinha um navio era como se tivesse um Boeing. Eram os navios que faziam as pessoas se conhecerem de continentes e países. Jesus poderia ter dito: ficai na Fenícia. O nome dele teria sido propagado mais rápido. Mas ele disse: ficai em. Por que ele não disse: ficai no Cairo, capital do Egito? O Egito sempre foi a mãe de todas as construções antigas. Lá estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os palácios, ou os jardins suspensos do palácio do grande rei Nabucodonosor. Mas Jesus não falou Cairo, ele disse: ficai onde? Porque ele não disse: ficar em Atenas, a capital intelectual do mundo antigo, onde os homens e mulheres viviam sob a égide de Sócrates, Aristóteles e Platão. Porque aí sim o evangelho seria propagado de maneira rebuscada. Mas ele não disse ficar em Atenas, ele disse ficar em. Pergunte para mim: por que Jerusalém? Só tem uma explicação. E antes da explicação, deixa eu dizer: homens do mundo inteiro destruíram Jerusalém. A cidade foi destruída 27 vezes em guerras. Todos os grandes imperadores assumiram o trono do mundo e diziam: eu quero Jerusalém. De Alexandre o Grande a Nabucodonosor, todos foram lá e destruíram aquela terra. O que tinha naquela terra? Até você fala: pastor, tem o Rio Jordão. O Rio Jordão é um córrego. Tem o Mar Morto. O Mar Morto é um lago. Tem o Lago de Genezaré, é uma lagoa. Tudo nós lemos em potência e chega lá, é tudo pequenininho. Aí você chega lá e diz assim: o que é que tem nessa cidade? Pergunte para mim: o que é que tem, pastor? O nome dela: Jerusalém. Yerushalim significa habitação da paz. Pastor, explica. O Espírito Santo não desce onde tem guerra. Por que você acha que acabou os milagres na igreja? Por que você acha que as pregações estão tão rasas, sem profundidade? O Espírito Santo não desce porque o púlpito virou um ringue de boxe. É um brigando com o outro, é um ministério brigando com o outro. O pastor anunciou o congresso do Cimiso, todas as igrejas da cidade marcaram um congresso também, só para ninguém vir aqui. Guerra, o Espírito Santo não desce onde tem guerra, ele desce em Jerusalém, a habitação da paz. Tem paz aí? Pode ver, o irmãozinho do seu lado, se tiver paz, ele já está pulando, gritando, entrando no mistério. O crente que não tem paz, ele passa o culto inteiro com a perna cruzada, braço cruzado, olhando para o pregador. Segura aí, com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre.
passa o culto inteiro olhando para a gente com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu nos dias de enchente. Vem para o congresso de missões pentecostal e fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Aí o Espírito do Senhor não desce. Mas Jesus disse: ficai em, até que do alto sejais revestidos de. Ele já sabia o endereço. Vem acompanhando. Em João capítulo 20, versículo de número 22, Jesus marca um encontro só com os discípulos, os 11 que sobraram. Aí, Brito, Jesus coloca eles na frente deles. Pegue essa revelação, porque isso aqui também é novo. Jesus colocou os 11 na frente deles. Não conversou com eles, só disse uma frase: recebei o Espírito Santo. E tendo dito isto, ele fez assim, ó. E soprando sobre eles disse: recebei o Espírito Santo. Eu encontrei na Bíblia 2 vezes Deus soprando. Na primeira vez tem um homem deitado no chão, feito do barro. Imagem e semelhança de Deus deitado no chão. Aí Deus vai na narina dele e faz assim. Aí agora Jesus pega os 11 discípulos. Ele não soprou de longe. Eu imagino Jesus botando eles aqui e ele nos soprando dentro do nariz deles. Recebei o Espírito Santo. Os discípulos respiraram e o Espírito Santo já não estava mais do lado deles, agora estava dentro deles. Ah, você não entendeu. João capítulo 14, versículo de número 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, um Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, nem pode sentir, porque não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele estará convosco. Mas se tudo der certo, além de estar convosco, Ele estará em vós. Não, vou falar de novo. Existem 2 maneiras de você ter o Espírito Santo na sua vida diária. Uma é ter o Espírito Santo do seu lado, outra é ter o Espírito Santo dentro de você. Não conte para ninguém. Beto, muda a música. Os nossos velhos pais tinham o Espírito Santo dentro. A nossa geração parece ter o Espírito Santo só do lado. Ah, pastor, mas já não está bom? Mais ou menos. Você vai para um lugar, ele vai com você. Você para, ele para. Você anda, ele anda. Uma coisa é ter ele com você, outra coisa é ter ele dentro de você. O Espírito Santo parece que já não pode mais estar dentro de nós. Pergunte por quê? Porque tem lugares que nós vamos que ele não entra. Tem lugares onde você põe os seus olhos, ele não pode pôr o dele. Tem lugares onde você põe a sua mão que ele não pode colocar a mão dele. Uma coisa, me ajude que hoje vai ser o Senhor. Vou te tornar famoso. Fique aqui do meu lado. Uma coisa é o Espírito Santo estar assim com você, ó, do seu lado, andando. Aí você chega na porta de um prostíbulo, de um boteco para encher a cara, ou de algum lugar. Ele para e você vai sozinho. Porque ele não pode entrar nesses lugares. Você vai para o seu banheiro com o seu celular e só Deus sabe que você fica vendo. Ele não pode olhar a tela do seu celular. Ele não pode agir como você age. E por isso nós só temos ele com. A diferença dele com e dentro é gritante. Olhe para as suas mãos. O que é que você vê? Dedos, anéis, esmalte, unhas. A Bíblia diz: porão a mão sobre os enfermos e os. Você acha mesmo que é essa mão aí que cura? A Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dá por herança. Olha para o seu pé.
Eu sei que não dá para ver, mas tenta lembrar a última vez que você viu. O que é que você se lembra? Joanete, o encardida, encravada, olho de peixe, frieira, chulé. Tem uns crentes que quando tira o sapato parece que sobe aquele cheiro de queijo parmesão. Eu sei que tem um que viaja comigo, que eu não vou dizer quem é, que quando tira o sapato, só Deus na causa. Você acha mesmo que é esse pé aí que toma posse da terra? Vou te explicar a diferença de ter ele com você e dentro de você. Meu lado, mão esquerda na minha cintura, mão esquerda na minha cintura, segura firme. Mão direita em cima da minha mão direita, fecha os dedos. Gente, eu vou tomar esse celular, eu vou jogar ele no lixo. Se tocar de novo, eu vou jogar no lixo. Isso, deixa a mão molinha, o braço molinho, pé direito para frente. Vamos numa sincronia, vamos passear. Isso. Segura firme na minha cintura. Presta atenção nos pés, para a gente não errar. Pergunte o que é isso, pastor. Pergunte o que é isso, pastor. Deveria ser você, porque você não anda sozinho, ou pelo menos não devia andar. Uma coisa é ele estar do seu lado só, outra coisa é ele estar dentro de você. Quando a Bíblia diz, porão a mão sobre os enfermos e os curarão, quando você vai colocar a sua mão, não vai só a sua. Se ele estiver dentro de você, onde você põe a sua mão, ele põe a mão dele. Aí a doença não respeita a sua mão, ela respeita a mão do Criador que está dentro de você. Quando você vai pisar, agora é equilíbrio, segura aqui firme. Quando você levanta a planta do seu pé e vai pisar, quando o Senhor diz, eu te dou a terra por herança, não é o seu pé que toma posse. Quando você pisa, o Criador daquela terra pisa com você. Aí ele diz, a terra é minha, agora é sua. Quando você olha para a direita, olhe para mim, olha. Quando você olha para a esquerda, quando você aponta o dedo, quando você abre a boca para falar, ele, se estiver dentro de você, é ele quem vê, é ele quem fala, é ele que toca, é ele que toma posse. Você não deveria andar sozinho. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Pergunte para o irmão do seu lado, você está entendendo? Vai no ouvido dele ou dela e diz assim, o Espírito Santo está com você ou está dentro de você? Vai! Ouça-me, sente mais um minutinho. Porque nossos cultos não têm mais curas. Porque nós, Brito, pregadores, não conseguimos mais levar ao povo no nível que os nossos pais pregadores levavam. Eu participei de cultos onde o pregador cumprimentou a igreja e acabou o culto. O que é que esses homens tinham? Cantores que vinham cantar sem a parafernália de instrumento e tecnologia moderna. O velho playbackzinho na fita cassete que travava no meio. E aí cantava aqueles hinos que a letra era tão simples. E Jesus ia batizando com o Espírito Santo. Ia curando os enfermos. O que foi que aconteceu com a gente? Me diz. Porque a gente entra frio no culto e sai congelado. Nós não temos mais prazer de estar na igreja. A pandemia fez com que muitos ministérios perdessem de 30% a 40% dos membros que não voltaram para o culto. Tem uma explicação, pergunte qual. Não faz falta. O que eles iam na igreja sentir lá, eles sentem vendo uma live. Ou seja, não sentem nada. Porque não tem nada pior do que culto em live. Não sei se você gosta, eu tenho pavor. Até abro para falar, mas é tão mecânico, é tão frio.
As pessoas não vão mais à igreja. A Netflix é a nossa maior concorrente, porque não há mais essência. Nos tornamos como uma folha seca de outono. Já pegou uma folha seca caída do chão? Você olha, ela tem cara de folha, ela lembra que foi uma folha, mas se você apertar ela esfarela, porque ela está morta. Ela tem estrutura, mas está morta. Nos tornamos como a lua. A lua tem brilho, mas não tem calor. Ela brilha, chama atenção, mas se você ficar na lua, você morre de frio. As igrejas estão assim, mantém o nome, mantém as estruturas. Assembleia de Deus, CCB, Deus é, estão lá, belos painéis, belos templos. Todos têm ouro e prata. Ninguém mais tem o levanta e anda. Capítulo 1, 500 testemunhas. Jesus termina de falar com eles. Uma nuvem os eleva Jesus ao céu. Os 2 anjos que vieram da turma voltam para escoltar Jesus. Eles estão no meio do caminho, olham para baixo. Está todo mundo olhando com a boca aberta assim. Os anjos devem ter dito um para o outro: se a gente não for lá e despertar eles, eles vão morrer assim. Estão em transe, estão vendo o sobrenatural, um homem voar. Os anjos desceram e tocaram no ombro dos judeus que estavam ali. Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do jeito que ele foi, qualquer dia desses, ele vai voltar. Ele vai voltar. E agora, os 500 testemunhas já sabem o que tem que fazer. Ficai em... Antes de sair da terra, Jesus disse para eles: virá sobre vós a virtude, para que vocês sejam minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Eles sabiam que iam receber, tinham o endereço, só que Jesus não disse a data nem o horário. Ele só disse: ficai em... E correram 500 pessoas para Jerusalém. Jerusalém estava em festa. 6 milhões de judeus, 14 nações representadas em Atos capítulo 2. Tinham judeus que vieram da Panfilha, da Frígia, de Cirene, da Arábia. Tinha gente que veio, eram prosélitos de Antioquia. Estão ali 14 nações, gente do mundo inteiro, porque o judeu honra a Deus no dia da festa da Páscoa e principalmente na do Pentecoste. Na festa do Pentecoste, eles apresentavam as primícias da sua colheita ao Senhor e também se lembravam dos 10 mandamentos que Deus havia dado a Moisés no alto da montanha. Por isso a festa do Pentecoste era tão importante para eles. Estavam lá 6 milhões de judeus, e dentro de uma sala, porque cenáculo não é um anfiteatro dentro de uma sinagoga. Cenáculo é uma sala de uma casa. Um crente rico, para quem Jesus apareceu, falou: vamos lá para casa, eu tenho uma residência em Jerusalém, vamos aguardar a promessa. E entraram dentro da casa 500 testemunhas, 500 pessoas. A Bíblia diz que eles estavam sentados. A Bíblia não diz que eles estavam gritando, pulando, chorando. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles sabiam que havia do alto, que Jesus havia dito a eles. Eles não sabiam como seria a manifestação. Eles estavam ali pela fé, sentados, aguardando. E enquanto isso, aqui em Jerusalém, o pau está quebrando. 6 milhões de judeus cantando, vendendo, comprando, cambiando, ofertando, sacrificando, brigando, namorando, casando, fazendo festa de aniversário. E junto com eles, uma multidão de bois, ovelhas, pombinhos e pombinhas, que eram vendido para que eles sacrificassem naquela festa. Pense tudo isso junto num barulho só. 6 milhões de pessoas, mais os animais. O barulho era ensurdecedor. E aqui do lado, numa casinha, 500 crentes. O poeta assembleiano escreveu lá no hino da harpa, né, a visão dele, dizendo que os fiéis oravam unidos no cenáculo
ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. E ele disse que eles gritavam: Senhor, manda já o teu poder, manda, meu Senhor, sobre nós o seu poder, manda, meu Senhor, sobre nós o seu poder, e batiza cada um. Mas isso é só poesia. Nós não sabemos o que eles ficaram fazendo. Eu sei que 10 dias depois, 380 e alguns foram embora. Tiveram outras prioridades na vida. Eu confesso, eu fico irritado com isso. Porque se Jesus apareceu para aqueles 500, ele tinha uma chamada para os 500. Se ele falou ficar em Jerusalém, era para obedecer a ordem dele. Ele não disse se era daqui uma semana, um mês ou um ano. Alguns foram só na empolgação. Alguns foram para receber de verdade. Os que foram para receber de verdade não saíram de lá. Ficaram até a promessa se cumprir. E eram quase 120. E entre esses 120 estava Pedro, que havia negado Jesus, que havia recebido o sopro de Jesus, que havia recebido a palavra, a promessa. Ele precisa de algo na vida dele que vai mudar a sua história. E aí em Atos capítulo 2 está escrito: e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando o Espírito Santo desceu, eles estavam sentados. Quando receberam, ficaram em pé e começaram a usufruir daquela graça. Começaram a beber daquele vinho do céu. Beberam tanto, mas tanto, que ficaram embriagados. Ficaram tão embriagados com o Espírito Santo que a casa ficou pequena. Abriram a porta e começaram no meio da rua a profetizar, a gritar, a cantar e a adorar. Jerusalém, com 6 milhões de judeus, parou, porque o barulho de quase 120 foi maior do que o barulho de 6 milhões. Não, vou falar de novo. 120 crentes botou 6 milhões de pessoas para ficar calados. Cada crente gritava por 1 milhão de pessoas. O que saía da boca deles eram labaredas de fogo. Que saía fogo pela boca, eles viram fogo na cabeça, era fogo nos pés, era fogo no corpo todo. Entre eles está o Pedro, que negou Jesus. Aí os judeus que pararam de gritar chegaram perto para ver e começaram a perguntar: o que quer isto dizer? E alguém falou: como assim? Não são judeus, não são galileus esses homens? Como pois os ouvimos falar das grandezas de Deus no nosso próprio idioma? Esse povo não sabe ler nem escrever na língua deles, estão glorificando a Deus no meu idioma. E alguém gritou: eles estão bêbados. Para que falaram isso? Olha o que acontece com o covarde Pedro. A Bíblia diz: e Pedro saltou no meio da multidão. 6 milhões de pessoas poderiam ter lixado Pedro. E Pedro disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está longe e sobre quem está perto. Derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas. Naquele dia o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, e o dia do Senhor vai se aproximar. Segure. Tem alguma coisa errada? Pergunte por quê. Pedro é analfabeto. Pedro é pescador. Pedro não é um erudito. Pedro é um medroso. Quando ele pulou no meio do povo, veio uma audácia sobre ele, e veio sobre ele o espírito da revelação. E o Espírito do Senhor vos fará lembrar tudo o que vocês ouviram. Pedro, que não sabia ler e escrever, ouviu falar do profeta Joel. Quando ele ficou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ressuscitou o cérebro dele. Pedro recebeu uma descarga no cérebro dele, que tudo que ele aprendeu desde criança, ele começou a falar. Pedro começou a vomitar a pregação. Pedro fez um sermão ali que nenhum de nós é capaz de fazer. Ele recitou, ele pegou do Gênesis e foi até aqueles dias. Se ele fosse um rabino, eu entenderia. Se ele fosse um estudado, filho de um rei, eu entenderia. Mas é só um pescador. Como é que aquele pescador pregou com aquela eloquência, com aquela sabedoria? E melhor, a Bíblia diz: e tendo Pedro terminado de pregar, 3.000 almas. 3.000 se converteram à fé. Gente, eu estou maluco. Eu tenho um homem que eu estou contando para vocês. Som, chegou, obrigado. 2 cultos, 2 mensagens, 8.000 membros. Só que não bastou a unção na palavra. O que fez as pessoas pararem para ouvir Pedro foi que eles viram sinais. Eles viram pessoas analfabetas falar de Deus no idioma deles. Eles viram um paralítico. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4 ou 5 que o paralítico tinha 40 anos de idade. Ele começou a pedir esmola ali com 12, 15 anos. 25 anos pedindo esmola naquela porta. Por isso que era conhecido. E aí eles viram aquele paralítico andar. 2 cultos, 8.000 almas. 2 cultos e um homem covarde se torna um gigante. 2 cultos, um analfabeto prega mais do que um professor de qualquer instituto bíblico. O que foi que aconteceu com Pedro? Porque se o que Deus deu para ele nos der nessa noite, eu tenho pena de Suzano. Eu tenho pena do seu estado. Como assim, pastor? Pena de quem? Não devia, mas eu vou passar a ter pena do diabo. Porque o coitado do diabo está há milhares de anos tentando destruir aquele lugar. Aí vai sair um crente aqui do Cimiso, possuído por uma glória. E aí você vai entrar na sua cidade e a sua sombra vai levantar o paralítico. A sua pregação vai incendiar a cidade onde você vive. A sua igreja vai se transformar numa potência de glória do céu. Eu quero sobre a minha vida a mesma unção que veio sobre Pedro. Quem gostaria de receber essa mesma unção? Por favor, coloque pilha no outro microfone, que esse aqui está começando a cortar. Me ajude, eu não posso perder o som. No final do culto eu não posso. Já arrumaram ele? Arruma ele, liga ele para mim. No final do culto eu não posso perder. Senhores, me dê som. Eu quero o som do microfone que eu estava usando. Som. Era esse que eu estava usando? Som, pronto, obrigado. Vai ganhar um beijo nessa barba depois. Pronto. Olhe para mim. O que eu vou falar agora, eu quero que você escute não com os ouvidos. Quero que você ouça com a sua alma.
Todas as vezes que eu fiquei cheio do Espírito Santo na minha vida e fiz coreografias espirituais, pulando, gritando, rodando, riram de mim. Grandes pastores do nosso país, porque eu tenho respeito, por não terem profundidade espiritual, nos chamaram de meninos. Eu, por falta de conhecimento, acabei falando coisas erradas. Por exemplo, eu dizia assim: irmãos, tem uma coisa dentro de mim. O que aconteceu ali? Veio um negócio dentro de mim, veio algo dentro de mim, e eu estava errado. Não é algo, não é uma coisa, é alguém. Eu vou falar de novo. Eu não tenho algo dentro de mim, não é uma coisa, é uma pessoa que se chama Espírito Santo. Eu me emociono, porque não é lógica, não faz sentido um ex-cortador de cana de açúcar, filho de uma mãe solteira, que não sabe ler nem escrever até hoje, um homem que apanhava laranja, algodão, café e engraxava sapato. Não é lógico chegar onde eu cheguei. Não tem nada a ver comigo. Não sou eu, não é o meu intelecto, não é a minha audácia, é Ele, aquele que está aqui dentro de mim. E nós não damos valor nele. Continua com essa música, Beto, está tão bonita. Nós não damos valor mais ao Espírito Santo. Falamos do Espírito Santo e lembramos de vento, fogo, azeite e água. Tudo isso são elementos. O Espírito Santo não é um elemento, ele é um ser. O azeite é símbolo dele, porque o azeite consagra, separa. O Espírito Santo consagra e separa também. A água é símbolo dele, porque a água limpa. O Espírito Santo também limpa. O fogo é símbolo dele, porque o fogo purifica. O Espírito Santo também purifica. O vento é símbolo dele, porque o vento esparrama. O Espírito Santo também esparrama. Mas ele não é fogo, não é água, não é azeite e não é vento. Ele é uma pessoa. Quer chorar? Nenhuma pessoa suporta o desprezo. Já foi desprezado? Tenta lembrar a última vez que você sofreu um desprezo. A humilhação, a vergonha. O Espírito Santo, pastor Moro, entra no nosso culto e ele é desprezado. Você ouve crente falar glória a Deus, glória a Jesus. Tenta lembrar de alguém falando glória ao Espírito Santo. Ninguém glorifica ele. E ele não faz questão, porque a função dele é nos levar a adorar. Só que nós, como igreja, não sabemos como tratá-lo. O retrato da igreja é Atos dos Apóstolos, o livro do início da igreja. E lá no início os crentes conheciam ele. Pedro repreendeu um homem chamado Ananias e a mulher dele chamada Safira. Eles levaram uma oferta no altar e Pedro disse assim: por que mentistes a Jesus Cristo? Desculpa, eu errei. Por que mentistes a Jeová? Eu errei, estou ruim de Bíblia. Por que mentistes à convenção? Ao pastor da igreja? Não. O que Pedro disse? Por que mentistes ao Espírito Santo? Não se separava um homem para o púlpito, ou alguém para o reino, porque era filho de alguém, porque o dízimo era alto. Ficavam em oração aguardando o Espírito Santo falar. E o Espírito Santo gritava: apartai para mim Barnabé e Paulo, para a obra que os tenho chamado. A unanimidade da crença no livro de Atos era tão grande, que todas as vezes que o Espírito Santo desceu, ele desceu sobre todos os presentes. Todos, ninguém ficou de fora. Atos dos Apóstolos capítulo 2.
E veio sobre eles o Espírito, e todos foram cheios. Atos capítulo 4, Filipe foi cuidar dos órfãos e das viúvas em Samaria, resolveu pregar, um diácono, pregou e ganhou a cidade inteira. Ele voltou a uma igreja e falou assim: Pedro, pastor Pedro, João, eu preguei lá, só que agora vocês têm que ir lá para doutrinar o povo. Pedro e João chegaram em Samaria, a Bíblia diz, e Pedro e João começaram a orar pelo povo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas. Pedro chegou em Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, um europeu, um italiano. Na casa de Cornélio estava Cornélio, os filhos, a esposa, os amigos e os empregados. Não tinha um crente lá dentro, todos adoradores de imagem. Pedro não levou torcida organizada e nem o Roberto para tocar uma musiquinha para ele. Pedro entrou sozinho. Pedro foi sem anestesia. Pedro pregou para aquela família. E eu vou deixar Pedro falar o que aconteceu. E Pedro disse: e enquanto eu pregava, caiu sobre todos o Espírito Santo, e todos naquela casa falaram em línguas estranhas. Nenhum deles foi batizado nas águas, nenhum deles deu um capítulo da Bíblia, nenhum deles deu um dízimo, nenhum deles deu uma oferta, nenhum deles fez nada, apenas acreditaram na palavra, e o Espírito Santo desceu. Atos capítulo de número 19, Paulo chega em Éfeso, encontra 12 crentes. Olha que pergunta esquisita. Paulo achou 12 crentes e perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? A resposta deles: nunca nem ouvimos falar que existe tal Espírito. Aí Paulo pergunta: em que pois fostes batizados? E eles: no batismo de João. E Paulo diz: João batizou com água para o arrependimento, mas existe um outro batismo. E Paulo doutrinou eles. E Paulo perguntou: vocês creem? E a Bíblia diz que todos creem. E Paulo disse: dobrem o joelho aqui que eu vou orar por vocês. E a Bíblia diz: e Paulo, impondo a mão sobre os 12 gregos, os 12 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Me escute. Por que numa reunião como essa o Espírito Santo desce sobre um, pula 5, desce sobre o outro, desce sobre um aqui, o outro ali chora, o outro não para de abrir a boca de sono, o outro não para de mascar o chiclete, o outro não para de olhar o relógio? Porque todas as vezes que ele desceu em Atos, todos foram cheios, e agora uns são, outros não são. O que está acontecendo? Nós não conhecemos mais. Quando você entrou aqui, ele estava lá na porta, igual uma criança ansiosa. Quando você passou por ele, eu imagino ele dizendo: quem sabe é hoje? Quem sabe é hoje que eu volto a fazer na vida dela o que eu fazia quando ela era jovenzinha, lá no meio do mato, naquela igrejinha de Sapé. Quem sabe hoje aquele moço volta a sonhar, aquele pregador volta a ser pregador de verdade, volta a se santificar, volta a buscar o reino. Quem sabe? O Espírito Santo não oprime, ele é um cavalheiro. Ele não entra empurrando a porta, ele só vai se alguém convidar. Ele só vai se alguém falar: eu te dou a minha vida. O Espírito Santo é igual um beija-flor. Se este aqui é um jardim de Deus, o Espírito Santo é o beija-flor. Só que o beija-flor, Fábio, só vai em flor aberta. Está entendendo aí ou não? Beija-flor não vai em flor fechada. Se ficar aí apenas assistindo o culto como se fosse um teatro, você não vai receber nada. Se ficar aí se estribando em cima da sua sabedoria, em cima da sua riqueza, não, eu não sou um crente menino, o Espírito Santo não vai forçar nada, porque ele respeita você. Aqui não é como um centro de feitiçaria. No centro de feitiçaria, tanto é que os espíritos chamam as pessoas de cavalo. Por quê? Porque você pode montar em cima do cavalo, botar um cabresto nele e dominar ele. O Espírito Santo não desce sobre cavalo, ele só desce em cima de ovelha. E não precisa colocar cabresto na ovelha. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aí. Ele está aí.
nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Ele está aqui. Vem com cura e todo o seu poder. Estão sentindo ele aí? Chama ele para dançar. Convida o Espírito Santo para bailar. Ele está aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Amasso e candorou para lá baixar a baixar dar amassuri de candará baixar. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Feche os olhos. Eu quero fazer um convite nessa noite. Eu quero orar aqui na frente, só com homens e mulheres que tenham a coragem de dizer assim: eu quero ser íntimo do Espírito Santo. Eu quero viver o que os nossos pais viveram. Eu não quero que ele fique só do meu lado, eu quero ele dentro de mim. Eu quero a presença do Espírito Santo. Tem coragem? Enquanto você vem, a gente canta de novo do início, Roberto. Vem. Isso, vem. Nosso amigo Santo Espírito. Isso, vem chorando. Crianças estão vindo. Amigos pregadores, é só isso que nós precisamos. É só isso. Precisamos da presença dele. Oh, aleluia. Aleluia. Vem com cura e todo o seu poder. Feche os olhos e adore. Vem manifestar os seus sinais. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre o púlpito. Vem sobre o púlpito. Vem sobre nós. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Olha a nossa oração. Faz de novo. Essa é a nossa oração. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Aquela unção dos Gideões. Faz de novo. Aquela unção de cura. Faz de novo. Faz de novo. Levanta esta geração de novo. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama.
faz de novo. Recebe, 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 recebe mais, recebe mais. O que dizer, O que fazer quando ele vem aqui? mais que ser bem-vindo, Mãe, nós te desejamos outra vez aqui. Mirai andrevele cantorou surudi amiastergibas. Treveleis turiri candoro de handere becara la da racias. Perloin telomandre vele suriri cara la vai shui andarabagarabas. Onde houver um homem e uma mulher com fome de justiça, com sede da sua graça, onde houver alguém querendo ser íntimo do Espírito Santo, querido Deus, desce sobre eles agora. Faz acontecer aqui o que aconteceu lá em Cesareia. Espírito Santo, caia sobre o Simiso nesta noite. Desce agora, agora. Já. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem, 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 vem sobre Suzano, vem sobre o Simiso, vem sobre o púlpito, vem sobre os homens, as mulheres, os adolescentes, as crianças, vem sobre nós, Como labareda de fogo, vem sobre nós, de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Como profeta de Deus desta noite, eu profetizo um tempo novo. Todos os que vieram ao altar estão recebendo um renovo. Todos os que estão com vontade de algo diferente estão recebendo a promessa. Aqueles que nunca falaram em línguas estranhas, sejam batizados agora. Falem em línguas pela primeira vez. Os que já falam em línguas, recebam o dom de variedade de línguas, recebam o dom de interpretação de línguas, recebe o dom da profecia, recebe os dons de curar os enfermos, recebe a palavra do conhecimento, recebe os dons de operação de maravilha, agora, agora, agora. e desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Feche os olhos, mão direita levantada bem alto. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram os dons, a santidade, o compromisso, as promessas, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. E aí você vai encontrar 3 pessoas, vai abraçar cada uma delas e vai dizer para ela: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Seu ministério vai andar, sua igreja vai se levantar, a igreja brasileira vai sacudir o inferno. Você nunca mais será o mesmo.
1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5. O Cimiso será conhecido como Congresso de Fogo. 2,75. Suzano será conhecido como a capital do avivamento no estado de São Paulo. 3. Jogue no chão, pisa em cima. Abrace, abrace, abrace alguém. Profetize, profetize, profetiza. Andréia, canta com o Roberto esse louvor. Dá o microfone para ela aí. Tu és a minha luz, a minha salvação. Canta aqui na frente. Renderei. Profetiza. Se ao teu lado estou, Canta. seguro em tuas mãos, nada temerei. Recebe esta autoridade.